Bom, galerinha, bem legal, porque, vamos lá, é uma tabela, tá? E nós vamos responder com relação a essa tabela, mas ela é bem interessante porque ela trabalha com medidas de altura em centímetros e tempo e medidas de altura em metros. Por quê? Quando é em centímetros, é uma muda pequena, tá? A altura da muda, quer dizer, a árvore está pequena. Passou-se um tempo, que é a medida de tempo, para frutificação e enquanto isso nós vamos olhar qual o tempo que ela ficou, desenvolveu e virou uma árvore frutífera. Como ela virou uma árvore, ela ficou enorme. Então, nós não a medimos mais a mudinha pequenininha em metros. Ela virou uma árvore grande, então ela não vai ser mais medida em centímetros, e sim em metros. Então, vamos ler a tabelinha. O caju, quando ele era pequenininho, a muda era de 20 centímetros. Tempo para frutificar 3 anos. E quando ela se tornou uma árvore, tá? A árvore cajueira, que é a árvore adulta, ela alcançou a altura de 7 a 10 metros. Então, vocês percebem a diferença quando ela era pequenininha, centímetros. A goiabeira, que era a fruta goiaba, a muda, ela media de 20 a 30 centímetros. Quando ela demorou 3 anos para frutificar, ficou numa altura maior e ela alcançou a altura em metros de 3 a 5 metros. A laranja, o pezinho ela é um pouquinho maior, tem de 80 centímetros, tá? Ela demorou 3 anos também para se frutificar. Gente, isso daqui, eles são dados fictícios, tá bem? E ela alcançou a altura de 3 metros. O limão, que é a minha mudinha ali, bonitinha que eu comprei, desculpa, ela mede a mudinha, tá? Ela tá em muda ainda, 80 centímetros, porque ela ainda é pequenininha, demorou 3 tempos para se frutificar e alcançou na altura do pé limoeiro 3 metros de altura. A maçã, a macieira, 80 centímetros a muda, 3 anos para frutificar, quando ela cresce de 3 a 5 metros de altura. A peira, 80 centímetros a mudinha, 5 anos para frutificar, quando ela alcançou a árvore, tá? Que ela demorou 3 anos, ela cresceu e ela ficou com 3 a 5 metros de altura, ok, crianças? O pêssego, ele estava com a mudinha de 80 centímetros enquanto era pequena, 3 anos para frutificar, passou-se um lapso de tempo e ela alcançou de 3 a 5 metros de altura. Agora nós temos umas perguntinhas aqui básicas que vocês irão responder. Qual dessas árvores frutíferas leva o maior tempo para dar frutos? Vamos observar e responder. Quais informações estão registradas na coluna da muda? Pessoal, vamos voltar na tabela para nós entendermos o que é coluna. Nós temos 3 tipos de coluna. Isso são colunas, isso são linhas, tá? Tá? Linha, coluna. Então, coluna eu tenho na tabela, coluna com os tipos de fruta, coluna com a altura da muda em centímetros, coluna com o tempo para frutificar e coluna da árvore já grande em metros, tá bem? Então, vamos lá. Na coluna da muda. Então, eu tenho que saber quais são as colunas, para eu entender o enunciado e buscar a informação precisa. C. Quais informações podem ser obtidas na coluna da árvore? O que eu posso obter na coluna da árvore? A altura da árvore frutífera em metros, tá bem? C. D. Com base nas informações da tabela, qual das árvores deve atingir a maior altura?
De quanto será essa altura? Então, bem interessante, vamos fazer, tá bem? Cuidado com a letra maiúscula aí, quando vocês forem colocar a resposta. E é uma aula bem interessante, um estudo de tabela. Boa aula, bom estudo!